verdade, algo que funciona integralmente, junto. E essa questão de separar os elementos tem a ver com poder analisar mesmo esse conteúdo, né? Engraçado que quando eu comecei a fazer esse trabalho de metodologizar os elementos, eu comecei encontrando 4 elementos: a visualização, a progressão e a triangulação, e o que eu estou chamando de estudo de movimento também era um quarto, né? Então eu conseguia identificar no trabalho narrativo esses elementos. Agora, com a prática, com o passar do tempo, eu descobri que o estudo do movimento, ele perpassa tudo. O tempo todo é o que a gente está fazendo. Então ele está fora dos elementos. Ele não é um elemento, ele integra todos os elementos. Elementos para a construção da cena narrativa. Elemento 1. Visualização. A visualização, ela é responsável pela construção espacial do discurso. O que está sendo narrado que é necessário ser visualizado por mim, primeiramente pela plateia, para que essa história seja contada. Elemento 2. Progressão. A progressão, ela é responsável pela atmosfera da narrativa, do discurso, né? Da velocidade, do criar clima. A progressão, eu posso exemplificar aqui da seguinte forma: eu posso pegar uma ação e, alterando a velocidade dessa ação, eu construo uma situação, né? Então, por exemplo, eu estou pegando algo escondido, uma pessoa se aproxima. O medo dessa aproximação faz com que eu acelere essa ação. E isso vai construir uma situação. Então, dentro do discurso, essa velocidade, ela é responsável por criar o clima do que acontece. Elemento 3, a triangulação. A triangulação é um elemento responsável pela verificação com a plateia, com o público. É quando a gente afirma com o público que a gente está falando diretamente com ele, né? É um movimento de pontas de um triângulo mesmo, né? Um objeto, a plateia, eu, o objeto, a plateia. Então, esse movimento que inclui a plateia, ele faz com que a plateia fale: opa, é comigo. Eu não me desligo aqui, que é sobre mim que está acontecendo e eu tô nessa. Eu tô incluído nessa. 4º elemento: manipulação de objeto. Partindo do princípio que tudo que está na cena significa, o objeto que a gente escolhe para o discurso, para acompanhar o discurso, é um objeto que possa se transformar, ganhar sentidos outros para ajudar no decorrer, no contar da história. 5º elemento: ação vocal objetiva e ação vocal subjetiva. A ação vocal objetiva é dar ao som do discurso o significado daquela palavra. Por exemplo, empurrar, pegar. O pulo é sensacional, gente. Até o agudo. Faz de novo. Adorei. Agora vamos nos outros dois. Eles são um pouco parecidos. Vamos descobrir por quê. Vai lá. Volta o primeiro. Descendo. Você está subindo para descer. Todo mundo percebe isso? Ele faz descendo. Então,
Então talvez a gente tenha que fazer mais um pouco o degrau entre o D para chegar no C. Certo? Desce mais uns 2 degraus ainda. Descendo. Isso. Então eu dou para a palavra, né, vida no seu próprio significado. Né? Então, a consciência disso faz com que eu faça escolhas no meu discurso para falar, ó plateia, ó público, aqui é muito importante que você preste atenção. Isso que eu estou falando tem essa palavra que é essencial para que você entenda. E a ação vocal subjetiva é aquela que está dando um sentido para além do discurso. É aquela que está dando sentido para o que está em jogo na cena. É aquela que revela, de certa maneira, o autor que está por trás. 6º elemento, arquétipo / social. / porque arquétipo e social são vizinhos geminados, né? O arquétipo, na linguagem narrativa, ele é responsável pela construção do breve personagem. Por que eu estou chamando de breve personagem? A narrativa, quando ela tá acontecendo, eu posso me transformar em personagem, não somente em um, em muitos, porque é um narrador que faz uso do personagem. Então, como ele não tem uma profundidade, esse personagem, muitas vezes, enquanto figura, né? Ele tá, na verdade, o que interessa é a relação entre os personagens na narrativa, né? Sabe, essa figura que a gente faz pá, e que todo mundo reconhece, uma figura social. Esse é o arquétipo. Então a gente trabalha o personagem nesse lugar, algo que você pode pôr e tirar do bolso. E a Conceição Evaristo, ela fala abertamente que a escrita tem que ter a ver com a vivência de quem está contando. Ela está sempre contando a história dela. Então, primeira coisa, muito bom o exercício dramatúrgico de juntar uma história na outra. Só que você traz ali uma história. Parece, a reflexão da Conceição é muito densa. Mas a história sua de criança também é, mas você traz um outro ritmo, uma leveza. Então, qual é a escolha que você fez? Aí eu tô apontando para a consciência, né? A primeira parte, ela tem uma agilidade, né? Porque eu tô usando arquétipo social o tempo todo. E a segunda, eu me coloco como narrador-personagem, ela tem um tempo mais expandido. Tudo bem isso? Isso está acontecendo. Agora, vamos de novo botando essa questão. Quando você vem na amarelinha, legal que a gente vê, fala, esse é o Adelino, né? Já está inventando as coisas. Quando você vem na amarelinha, já que você começa aqui, vamos experimentar começar a fazer o menino, ao invés de morrer a amarelinha para o narrador aparecer, vamos imaginar o narrador-personagem. Ele entra, narrador, e aqui, quando ele está indo na amarelinha, ele para no meio da ação. Quase como se você, eu parei minha ação, eu parei de ser criança um pouco para falar que eu estava na minha infância. Mas eu ainda estou na minha infância. E depois a narrativa vai ganhar. Um aqui, o outro aqui. Então eu sempre vou olhar para o outro, um aqui, o outro eu vou olhar para baixo. Quando é comigo, né? E aí um fala, o outro fala. E depois a gente vai estudar o rio. 7º elemento. Por enquanto, que seria a composição dialética. A composição dialética é trazer esse narrador, trazer para ele uma característica de alguém que está elaborando na hora, naquele lugar, frente à plateia. Ela é quase antecede aquele narrador que já traz um discurso sabendo do que se trata, ou que vai revelar ou demonstrar algo para a plateia. Essa narrativa que está diante da plateia, ela é feita desse movimento de elaboração, de pensamento. Ora é uma coisa, ora é outra,
né, que é o movimento pendular da dialética. Então, esse pensar, esse elaborar é uma estratégia, um convite para que a plateia, num mundo tão polarizado como a gente vive, se aproxime desse narrador, se aproxime desse discurso. Mineirinho era um desses personagens que a vida coloca assim entre dois mundos. Por um lado, ele era querido pelos moradores da Mangueira. Um sujeito admirado, protegido, quase um herói local. Essas pessoas viam nele mais que um bandido. Viam um homem que, de certa forma, enfrentava a opressão que todos eles sentiam dia a dia. Mas do outro lado tinha a polícia, polícia carioca. Para que servem os elementos para a construção da cena narrativa? O que o teatro quer e o que ele tem de essencial na forma narrativa? Eu acho que o objetivo da forma narrativa é poder trazer, através de um narrador, um diálogo com o público para falar do momento histórico onde os dois estão inseridos, ou seja, no momento atual, no momento da realidade, né? A gente tem na tradição dos narradores, se for pensar nos narradores do Walter Benjamin, um narrador que está parado no lugar e as pessoas que vão e vêm, né, trazem histórias. Então esse narrador se faz de histórias, né, que acontecem no mundo, nessa experiência do vai e vem. Existe também um outro tipo de narrador no texto do Walter Benjamin, que é o narrador que se desloca por todos os lugares e vai colhendo as histórias, né? Então ele é um narrador que passeia, né? Que detém algum conhecimento. Esse narrador que eu trago no estudo dos elementos é um narrador que está elaborando diante
da plateia, diante do público, pensamentos sobre o momento atual a partir das suas experiências. É um narrador que se coloca mais de igual para igual com o público. Em que sentido? Ele não traz um conhecimento, algo que vai informar a plateia ou vai demonstrar para a plateia. Ele traz o que está em jogo nesse conteúdo, no discurso, né? Seja ele falado ou não, ele traz isso a partir de um movimento dialético, de um pensamento. Ora pensando de uma forma, ora pensando de outra. E assim ele coloca o público para participar disso. Ele participa. Então, cada vez mais aquela linha palco-plateia riscada. Cada vez mais a direção de quem representa, né, quem traz o discurso, em relação à experiência de quem está escutando, quem veio usufruir, né, desse momento de pensamento. Ok, então esse narrador, dentro desse teatro narrativo, investigado a partir dos elementos, né, ele traz para o teatro uma função que está pensando a sociedade, está pensando a cultura dessa sociedade, está pensando a política, a economia dessa cidade e, portanto, ele está inserido nesse momento histórico. E daí, por que ele está em elaboração? Além do discurso, né, é uma estratégia de aproximação com a plateia, porque a gente vive num mundo polarizado. Então, mesmo dentro do teatro, as hierarquias dentro do teatro, seja de representação, seja de função, direção, atuação, seja de um narrador clássico, um narrador narrativo, teatro popular, teatro erudito, ela está em jogo. A gente está quebrando várias hierarquias, a gente está quebrando vários aspectos, né, nesse momento social, as questões de gênero, de raça, de classe, né, que vai desembocar na questão de classe. Então, é difícil colocar como um narrador em cena que já sabe tudo. Porque a gente está vivendo um momento muito grande de transformação, então ele não sabe. E daí, esse narrador se aproxima com a figura do personagem. Daí a necessidade desse estudo, né? Porque a gente colocar o narrador pensando, ele carrega essas características. Então, como deixar claro que este que fala em cena, este narrador, que possui e que trabalha esses elementos da cena narrativa, ele está inserido no agora, ele está falando diretamente com a plateia e tudo isso está muito claro, né? Esse jogo entre os dois. Essa sequência da pessoa que está escrevendo a história, né? E então a gente pode pensar, aí vou deixar livre a tua relação com o papel, de começar aquela cena do papel. Então, primeiro eu vejo o papel, depois eu relevo, aí eu vou começar a escrever, depois eu decido escrever, depois eu te vejo elaborando o pensamento e depois a escrita. E a história começa. E eu vou decidir na história o momento para incluir a plateia. A gente já fez isso um pouco parecido, né? Então tem essa possibilidade e tem a possibilidade de começar a acender novela, como você tinha pensado também. Vamos ver? Vamos devagar? Vamos trabalhar o elemento, né, essa manipulação desse elemento para te ajudar a contar essa história, a construir a narrativa, tá bom? Quando você acende na hora de começar a escrever, lembra da sensação que você estava quando você fez a decisão, assim, ó. É esse que vem. Acendi, peraí que eu vou escrever agora.
Era aquele momento da decisão que a gente põe aí. Escolhe para esse momento. Já sabiam, baixado o caixão da cova, a queima-bucha o matava. Doricão olhou curtamente, colocou a mão no cinturão. Moço, vá. Nosso irmão era que era um diabo de danado. Vamos embora. Vamos para a cidade grande. Então, o enterro tinha terminado e outra chuva começava. Ótimo, Andréia, no final. Isso aí. Então a gente vai começar falando, né, como é que a gente progride nessa construção dos elementos para a cena narrativa, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, né, nessa vivência, né, nesse experimento, seria demarcar o lugar onde o narrador entra. Lembra que a gente fez isso? A gente demarca o lugar onde o narrador entra e a gente trabalha basicamente a presença, o estar, completamente estar em relação àquela plateia. Né? Então ele entra, ele diz o que tem que dizer e ele sai. Então a gente faz esse exercício que é preparar o terreno da narrativa. É quase como se eu chegasse, entrasse e falasse para o público: vocês estão atentos aqui comigo? Podemos começar? Né? Então existe esse preâmbulo no teatro épico, isso é muito claro, por exemplo, com a presença do prólogo. Está muito concentrado ali. O que você traz um objeto nas mãos que representa o tempo? Isso. E o tempo é o sujeito do seu discurso, certo? Então você falou, falta a gente apresentar mais. Então, como seria a primeira coisa que acontece antes de falar é a minha relação com esse objeto. Então eu já vou estar usando como eu manipulo e eu triangulo. Então a relação é eu, objeto, público. Público, objeto, eu. Certo? Então antes do discurso sair da boca, vamos tentar criar uma situação onde a gente vê você trazendo o tempo. Essa situação vai fazer a gente entender a seguinte: aí vai falar do tempo. Daí você vai começar o discurso. Ok, gente? Epílogo, começo, tudo certo, né? Quando você começa a falar do tempo, a primeira figura que aparece é a mãe. Vamos usar o arquétipo social. Como é que você, narrador, naquela posição com o relógio, constrói a mãe e o menino? Ok? Vamos por aí. Vamos de novo? Nem que a gente pare um pedaço. Tudo bem, gente? Isso? Já mudei o objeto de lugar. Já. Tá. Mas lembra que agora é o narrador e ele. A primeira coisa que nós vamos ver é a sua relação com esse objeto, para a gente entender. Ele vai falar do tempo. E às vezes uma narrativa que a gente está fazendo, esse preâmbulo é pequeno, esse começo é curto, é fracionado, é segundos. Então, o que a gente está pensando é essa relação, seja ela em um segundo, seja ela num prólogo de 2 horas, que é esse acordo que a gente faz. Então, tem aquele exercício, a gente vai praticar, que está preocupado com cheguei e acordei com a plateia que eu vou falar, né? Então seria essa a primeira atividade que a gente faria nessa oficina.
A segunda, a gente começaria a partir de exercícios, trabalhar o que seria a qualidade do movimento. A qualidade do movimento seria tirar a gente do corpo cotidiano e começar a dar, a partir do tônus, gradualmente, uma qualidade teatral para narrar uma história, para conversar com uma plateia, de repente uma teoria, né? Ou elaborar junto um pensamento enquanto sujeito histórico de um tempo, aquela atualidade. Então, por exemplo, o será. Como seria você fazer? Teria sido a história. Peraí. Será que teria sido a história ou teria sido nós? Isso. Então, o será, o teria e o nós, ele tem que durar mais tempo. Ao invés de você olhar para uma pessoa, tem que dar tempo de você olhar para 4. Prolongar o ser. Olhar. Como se você estivesse pensando. A gente tem que ver o seu olhar sair um pouco. Será? Para voltar. Ou no caso aqui do nosso querido Cabo Rock, teria sido a história ou será que teria sido nós? Melhor. Só que o nós está comidinho, tá percebendo? A gente faz Olha como a gente é fogo, a gente fica livre. Mas melhor, você está guardando onde está acontecendo isso? É importante. Você sentiu a diferença dessa vez? Sim. Vamos agora, falta só o nós. Vai lá. E, obviamente, na nova gestão, foi nomeado Paulo Freire como secretário municipal da educação. E foi nesse mesmo ano que tive a oportunidade de ingressar na rede municipal. E a honra de conhecer, participar ativamente dessa nova política educacional que tinha como prioridade a valorização da classe oprimida. Porém, nesse momento histórico, aconteceu também a primeira eleição direta para presidente eleito do Brasil. E foi eleito Fernando Collor de Mello. Que contradição! Mais pra cima o óculos. Mais pra cima o óculos. Saudade de você, Paulo Freire. Então, a gente está mobilizando e está sentindo fisicamente aquilo. E aí a ideia, o que está em jogo aqui? É absorver, deixar essa memória corporal para que eu possa entender ela, para poder ativar. Então, trabalhar os elementos é trabalhar essas qualidades e essa possibilidade de compreender essa memória. Então, aqui a gente já começa aquele olhar que eu falo que a gente olha de fora, mas o narrador, esse trabalho de composição total, olha para dentro também. É quase como se eu tivesse um olhinho lá dentro, sabe? Assim, ó, agora eu estou olhando para fora, mas um olhinho para dentro, observando o que está acontecendo comigo. Né? Então, essa memória é que vai me dar essa capacidade de ativar. Pá! Algo. Então, isso tudo seria para a gente criar um corpo para trabalhar os elementos.
pode. Bom, índice de zumbidos é a coisa mais contaminante. Ai, gente. E ela tem essa risada que toda vez legal, bem legal da gente, enfim, já usou o que a gente comentou para você, que é o folhear, que traz a progressão da cena. Olha, a ação que traz a progressão é o folhear, né? E daqui a gente podia ir para toda a loucura com esse livro. Né? A gente poderia continuar ela rolando com esse livro, que vai virar um moleque, que vai virar, enfim. O que a gente pode comentar para o começo ser um pouco mais, porque depois a cena vai, mas para o começo ser mais verossímil, porque quando ela chega e fala assim, ó, qual o nosso entendimento? Ela Já sabe o que é. Esse livro, eu amo, porque eu já sei o que eu... Né? Se eu faço essa opção, eu tenho que deixar mais claro que é isso, que eu amo esse livro. Senão, a progressão também vai. Como é que eu vou, né, o famoso... Então, como é que eu vou bem organizada, criando essa progressão, né? Sim. Também vou criando. Quando eu me dei conta que eu ia ser Adelino para sempre, aquilo mexeu dentro de mim. Eu saí da roda, aí eu fui correndo, mas eu corri tanto, Aí eu fui até o lago em frente aos pinheiros. Tá, vamos construir isso. Como é que você começa? Se você tirar o pé, o sapato do correndo, eu entendi que você tirou para correr mais. Mas vamos correr com ele um pouco na sua função original para perceber que ele está atrapalhando e aí você vai tirar. Quando eu recebi aquilo e percebi que ia ser Adelino para sempre, eu tive vontade de sair dali, então eu corri. Aí vai. Eu corri mais um pouco. Agora vamos imaginar que antes de você parar, você parou, né? Correu mais um pouco, porque tirou para poder correr mais. E aí esse seu correr, que nós vamos fazer agora no lugar, esse seu correr no lugar, vai trazer, tirei para continuar correndo. Ainda não é o objeto. Aí você vai trazer. Ele começou a ganhar um movimento, ele está começando a aparecer na cena. Aí saiu, o andar vai para ele. Aí ele está em condição de representar. O lago. Não. O lago, você correndo. Tá, eu vou dar corrida só para te ganhar tempo. Tá. E aí, corri. Isso, vai passando, em silêncio, vai passando pro sapato. Aí. Corri tanto, rápido, até que eu parei na frente do lago. O que dá vontade agora, gente? Parar o sapato. Então a gente pode. Até que eu parei na frente do lago. Vamos trocar, ó? Abaixo. Até que eu corri, até que eu parei. E o lago? Na frente do lago. Isso. Muito bom. Agora tá dividido entre o objeto e você. Aí fica. Olhando a minha imagem no lago ali, eu tentava reconhecer aquele nome em mim, mas eu não reconhecia. Foi então que eu resolvi gritar meu nome, bem alto. Vamos começar com uma triangulação, que é assim. Tô aqui. Olha. Seu Lau tá lá, não tá. Seu Lau tá lá, não tá. Eu vou.
viu uma árvore? Olha pra nós, conta que você viu uma árvore. Olha lá. Não tem. Vou pegar. Vou pegar. Eu pego. Olhei pra ver se tem alguém. Considerações finais, na verdade, é que não tem fim, né? Eu acho que isso é legal falar. Esse é um estudo de vida que começou, né, com a minha vida de artista e que vai seguir. Então, assim, para mim é muito satisfatório poder ir dividindo mesmo, a partir do momento que eu vou conseguindo imaginar isso, dar nome para tudo isso, né? Então, acho que as considerações finais considere que ainda não terminou.